Só conhecimento não basta. Jonathan Edwards. Não importa quantas pessoas possam saber sobre Deus e a Bíblia. Isto não é um sinal certo de salvação. O diabo, antes de sua queda, era uma das mais brilhantes estrelas da manhã. Uma labareda de fogo que excedia em força e sabedoria. Isaías 14:12, Ezequiel 28, versículo 12 a 19. Aparentemente, como um dos principais anjos, Satanás conhecia muito sobre Deus. Agora que ele está caído, seu pecado não tem destruído suas memórias de antes. O pecado destrói a natureza espiritual, mas não as habilidades naturais, tais como a memória. Que os anjos caídos têm muitas habilidades naturais pode ser visto em muitos versos da Bíblia. Por exemplo, em Efésios 6:12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. No mesmo modo, a Bíblia diz que Satanás é mais astuto do que os outros seres criados. Gênesis 3:1 também, 2 Coríntios 11:3, Atos capítulo 13, versículo 10. Portanto, podemos ver que o diabo sempre teve grandes habilidades mentais e que é capaz de conhecer muito sobre Deus, sobre o mundo visível e invisível e sobre muitas outras coisas. Visto que a sua ocupação no princípio era ser um anjo principal diante de Deus, é somente natural que compreender estas coisas sempre tenha sido de primeira importância para ele, e que todas as suas atividades tenham a ver com estas áreas de pensamento, sentimentos e conhecimento, porque era a sua ocupação original, ser um dos anjos diante da própria face de Deus, e porque o pecador não destrói a memória. É claro que Satanás conhece muito mais sobre Deus do que qualquer outro ser criado. Depois da queda, podemos ver de suas atividades como a tentação, etc. Mateus 4:3. Que ele tem gastado seu tempo para aumentar seu conhecimento e suas aplicações práticas. Que o seu conhecimento é grande, pode ser visto em quão enganador ele é quanto tenta as pessoas. A astúcia de suas mentiras mostra quão sagaz ele é. Certamente não poderia manejar tão bem suas ludibriações sem o conhecimento real e verdadeiro dos fatos. Este conhecimento de Deus e de suas obras é desde o princípio. Satanás existia desde a criação, como Jó 38, versículo 4 e 7 mostra. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. Assim, ele deve conhecer muito sobre a maneira como Deus criou o mundo e como ele governa todos os eventos do universo. Além do mais, Satanás viu como Deus desenvolveu seu plano de redenção no mundo, e não como inocente espectador, mas como inimigo ativo da graça de Deus. Ele viu Deus trabalhar nas vidas de Adão e Eva, em Noé, Abraão e Davi. Ele deve ter tomado especial interesse na vida de Jesus Cristo, Salvador dos homens, a palavra de Deus encarnada. Quão próximo prestou atenção a Cristo, quão cuidadosamente ele observou seus milagres e ouviu suas palavras. Isto é porque Satanás se pôs contra a obra de Cristo, e foi para o seu tormento e angústia que Satanás assistiu a obra de Cristo desvelada com sucesso. Satanás então conhece muito sobre Deus e sobre a obra de Deus. Ele conhece o céu em primeira mão, ele conhece o inferno também, com conhecimento pessoal como sua principal residência, e por ter experimentado seus tormentos por todos esses milhares de anos, ele deve ter um grande conhecimento da Bíblia. Pelo menos podemos ver que ele conhecia o suficiente para ver se conseguia tentar nosso Salvador. Além do mais, ele tem tido anos de estudo dos corações dos homens, seus campos de batalha onde ele luta contra nosso Redentor. Quantos labores, esforços e cuidados o diabo usou através dos séculos à medida que ludibriava os homens. Somente um ser com seu conhecimento e experiência sobre a obra de Deus e sobre o coração do homem, portanto, poderia imitar a verdadeira religião e transformar-se em um anjo de luz. 2 Coríntios 11:14. Portanto, podemos ver que não há nenhuma quantidade de conhecimento sobre Deus e religião que poderia provar que uma pessoa tem sido salva de seu pecado. Um homem pode falar sobre a Bíblia, Deus e a Trindade. Ele pode ser capaz de pregar um sermão sobre Jesus Cristo e tudo o que ele fez. Imagine, alguns podem ser capazes de falar sobre o caminho da salvação e a obra do Espírito Santo nos corações dos pecadores, talvez até mesmo mostrar a outros como se tornarem cristãos. Todas estas coisas podem edificar a igreja e iluminar o mundo. Todavia, não é uma prova certa da graça de Deus no coração de uma pessoa.
Pode também ser visto que as pessoas meramente concordarem com a Bíblia não é um sinal certo de salvação. Tiago 2,19 mostra que os demônios realmente, verdadeiramente creem na verdade, da mesma forma que eles creem que há um só Deus. Eles concordam com toda a verdade da Bíblia. O diabo não é um herético. Todos os artigos de sua fé estão firmemente estabelecidos na verdade. Deve ser entendido que, quando a Bíblia fala sobre crer que Jesus é o Filho de Deus, como uma prova da graça de Deus no coração, a Bíblia tenciona dizer não um mero concordar com a verdade, mas outro tipo de crença. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou também ama o que dele é nascido. 1 João 5,1. Em outro tipo de conhecimento é chamado a fé dos eleitos de Deus. E o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Tito, capítulo 1, versículo 1. Uma palavra de Jonathan Edwards. Só conhecimento não basta.